Vamos ler. Eu quero ler o texto, o versículo 4 e o 5, para eu entrar naquilo que o Senhor me dirigiu para essa noite. Salmos 39, versículo 4 e 5. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, todos acharam, queridos? Diz assim: dai-me a conhecer, Senhor. É um salmo de Davi, esse salmo. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Eu estava lendo esse texto e pensando, e eu queria pensar alto agora nessa noite. O que é que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? O que é que nós estamos executando dentro desse tempo que a gente não sabe onde vai terminar, quando vai terminar? O salmista ele tá dizendo assim: desce-me alguns palmos à tua presença. Ou seja, ele está dizendo assim: a minha vida é curta, o meu prazo de vida é pequeno. Ele está dizendo: Senhor, o que eu tenho para viver, eu sou frágil, eu sou passageiro. Então, assim, quando eu paro para pensar no que o salmista está falando, eu paro para pensar como é que nós, igreja do Senhor, amém? A igreja do Senhor, que faz parte do corpo de Cristo, que precisa resplandecer a glória de Deus na terra. Que não é a salvação, a igreja não é a salvação é Cristo, mas a igreja é a porta, é o meio pelo qual o cidadão vem, ouve a palavra e recebe a salvação. Ou é o meio pelo qual alguém que faz parte da igreja vai ao cidadão e prega a palavra e ele recebe a salvação. Amém? Então a igreja é um veículo. O que que nós, como veículo do Senhor, estamos fazendo com a nossa vida? Como estamos usufruindo do tempo que o Senhor nos dá? Amém? O que que a gente faz, irmãos? O que que a gente produz para o reino de Deus? Pense com você, pense aí, você mesmo. O que que eu estou produzindo, Senhor, para o reino de Deus? Durante esses palmos de vida que o Senhor me dá. Eu não sei se amanhã o Senhor me recolhe, se depois de amanhã. O que que eu tenho feito durante esse tempo que o Senhor tem me dado vida? Porque nós precisamos pensar nisso. Porque, de fato, Jesus está voltando. Amém? Verdade ou não? Sim? Estamos vendo os sinais. Estamos vendo os sinais, sim ou não? Amém? Os sinais estão começando a se deflagrarem. Estamos vendo os sinais. A natureza está começando a gemer. Estamos vendo os sinais dentro da política. Estamos vendo os sinais dentro da sociedade. O amor de muitos tem se esfriado. Isso é um sinal. O evangelho tem sido pregado. Então, o que é que nós, com a nossa vida, com esse presente que Deus nos deu, temos feito? O que é que estamos fazendo para o reino de Deus? Em que nós temos gastado a nossa vida? Sabe, querido, o que é que nós temos feito? Eu não estou falando de produzir em contrapartida ao amor. Porque quando a gente olha para a palavra, Deus nunca quis produção. Deus nunca quis produtividade.
O Senhor nunca pediu de ninguém que fosse produtivo apenas. Ele sempre quis o amor a Ele. Quando ele vai a Éfeso e fala a Éfeso lá em Apocalipse, ele diz assim: deixaste, porém, o teu primeiro amor. Vê onde caístes e arrepende-te. Mas quando a gente olha para a história de Éfeso, sempre foi uma igreja cheia do Espírito, uma igreja muito produtiva. E ainda era produtiva naqueles dias, mas não era a produção que Jesus queria. Jesus não estava falando de performance, de ter ministérios trabalhando, de ter isso ou aquilo trabalhando. Jesus estava falando sobre o interior daquela igreja. Ele disse: deixastes, porém, o teu primeiro amor. E quando nós paramos para analisar o que nós estamos fazendo acerca da nossa vida nesses últimos dias, eu posso dizer assim, que... Tá funcionando já, Bel? Eu posso dizer assim, que uma coisa que tem afetado a igreja diretamente e ligeiramente é o entretenimento. A igreja tem se dispersado com tanta informação, com tanto entretenimento, com tanta coisa para ler, para saber, para assistir, para ouvir, para ver, que a igreja tem se esquecido do seu propósito. E o tema dessa mensagem hoje não é o tempo que vivemos, não é os sinais que antecederão a vinda de Jesus. Amém? Eu quero, com essa palavra, falar para vocês sinais que antecederão a vinda do Senhor Jesus. Eu amo estudar sobre isso e eu confesso que por muitos anos eu estudei escatologia como uma espiã. Alguém que queria saber. E acho que ano passado, o Senhor falou assim para mim: filha, eu não quero que você continue espionando. Eu quero que você ame o que você está fazendo. E aí eu comecei a me dedicar a entender, não apenas conhecer no parâmetro de ter informação acerca de algo. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Vamos andar um pouco aqui em Mateus. Amém, queridos? Estão confortáveis? Tá muito frio? Tá? Quem disse sim? Levante a mão. Mas você tá lá atrás, tá chegando aí? Tá? Então, irmão Nilvan, regula aí, querido. Tá muito frio. Glória a Deus que não tá muito quente, né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente pode pegar aquele casaco elegante que estava guardado, vestir aquela jaquetinha, né? Né, irmão Carlos? Aqui eu não estou sentindo nada. Aqui não chega nada. Quando vem chegar um cabelinho de frio, é aqui nas pernas, pronto. Não é? Não chega não. Aqui pra gente não chega nada. Só aquele climazinho ameno. Mas vamos abrir Mateus 24, versículo 29 ao 31. Primeira coisa, primeiro sinal que antecederá a vinda de Cristo será aquilo que nós não queríamos que acontecesse, mas virá, que é a tribulação. Então, a igreja tem que estar ciente que Jesus não virá antes que venha a tribulação. E alguns estudiosos até respondem assim: a iminência da vinda de Jesus é algo que pode acontecer agora, sim ou não. Jesus pode vir hoje, sim ou não. E estudiosos respondem que sim e que não. Sim, no ponto de vista de que, para quem não está esperando, o de repente que a palavra diz, pode ser qualquer hora. Inclusive hoje. Mas para quem está esperando Jesus, como eu e você, amém? Eu estou esperando Jesus.
Você está esperando Jesus, igreja? Eu estou doidinha que ele volte. Eu estou esperando Jesus, eu não quero saber se eu vou daqui para lá, eu vou comprar um carro novo, se eu vou comprar uma casa diferente. Eu quero é que Jesus volte. E o que eu preciso fazer para Jesus voltar é pregar o seu evangelho. Todo mundo que ama a palavra, que ama Jesus, precisa pregar o evangelho. Amém? Pastor, mas eu não sei pregar. Não é pregar com o microfone sobre o altar, querido. É falar do que Jesus fez na sua vida. Biblicamente. Amém? Não é inventar cacuete, não. Porque Jesus não trabalha nesse nível, não. É falar o que a palavra diz. Então, o primeiro sinal que antecede a vinda de Cristo é a tribulação. A grande tribulação. Mateus 25, 24, capítulo 29 e 31. Você já abriu o sinal da vinda? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade dos céus, de uma a outra extremidade do céu. Então, escute bem, a Bíblia diz, pastora, mas o pastor tal que eu sigo no Instagram está dizendo que a igreja não passará pela tribulação. Irmãos, a Bíblia está falando aqui que logo em seguida, ou seja, a tribulação vai deflagrar e logo em seguida Jesus voltará. É a Bíblia quem diz. Então, observe bem, amém? As fontes que você tem ouvido, que você tem se alimentado, para que você não seja enganado. Eu ouvi um pastor falando acerca disso e falou assim, eu acredito que Jesus volte depois da tribulação. Na minha opinião, é assim porque é bíblico. Aí ele falou assim, outros acreditam que Jesus volta antes da tribulação, que a igreja não vai passar pela tribulação. Aí ele disse, eu prefiro acreditar que será depois. Porque sendo depois, eu vou me preparar e preparar a minha igreja. Se for antes e não for como a gente pensou, quem vai estar preparado? Então, saber os sinais não é para colocar medo em nossos corações. Saber os sinais é exatamente para a gente identificar onde eu pensava errado. Eita, Senhor, toda a vida eu achei que eu era o alecrim dourado de Jesus e eu não ia passar pela tribulação. Os profetas sofreram, os discípulos sofreram, todos sofreram, e só a igreja do século atual, contemporâneo do momento, que eu não sei se vai ser 21, 22, só a igreja contemporânea atual não vai sofrer. Você entende isso, queridos? Então, o que os sinais fazem diferença na minha vida, pastora? Faz diferença porque você vai entender, você vai observar. E quanto mais preparado você está, quanto mais preparando você está, mais você chama com urgência, Maranata, a hora vem Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, o primeiro sinal que antecede a vinda de Cristo é a tribulação. Mateus 29, versículo 31. Uma coisa que eu preciso falar aqui, dentro dessa realidade, eu não sei se eu anotei aqui, mas eu preciso dizer que Jesus não virá, como algumas igrejas pregam, eu não falo igreja falando do ministério, mas a doutrina, como muitas doutrinas pregam, em silêncio. O filme Deixados para Trás
Fala de um episódio onde as pessoas são capturadas e outras ficam. Esse filme que estava em cartaz agora há pouco. Deixa eu ir atrás, agora? Esse filme que estava aí em cartaz, eles pregam, eles professam que a igreja vai ser arrebatada de forma silenciosa. Que as pessoas ficarão sem entender o que aconteceu. Que a sociedade vai ver o avião caindo, a roupa ficando, e não vai saber que foi Jesus. Mas isso não é bíblico, queridos. Esse tipo de doutrina, de visão ou de vertente teológica não é bíblica. Por quê, pastora? Está dizendo aqui esse texto que eu li agora. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Versículo 30 do capítulo 24. Todos os povos da terra se lamentarão e... Como é que diz essa palavra na sua Bíblia? E verão. Verão quem? Verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com muito poder, querido, e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos. Quando Jesus vier, ele não vem um passinho de lã, não. Jesus vem com muita glória, com muito poder. Terão anjos tocando trombeta, e todo olho na terra verá quem é Jesus. E a Bíblia diz: se lamentarão. Não somos nós iremos dizer: oh glória, ele chegou. Quem infelizmente não estiver com Cristo se lamentará. Infelizmente. Se a Bíblia está dizendo se lamentarão, é porque muitos se lamentarão. Então terão muitos ainda que estarão lutando contra Jesus. Amém? Então esqueça esse negócio de arrebatamento secreto. Isso não existe. O arrebatamento ele vai ser público. Ele vai ser uma festa, ele vai ser uma celebração para a igreja do Senhor. Para os que não estão em Cristo, vai ser sofrimento e tristeza. Mas para nós será uma grande alegria. E todo olho verá, todo mundo o verá. Todos ouvirão o barulho, os sons da vinda de Cristo. Amém? Então, dentro da tribulação, após a tribulação, acontecerá a vinda de Cristo, e a vinda de Cristo não será silenciosa. Jesus aqui, irmãos, não vai vir como aquele Jesus da sua primeira vinda, que foi humilde, que entrou num burrinho pela cidade santa. Não. Aquele Jesus ali, ele sabia... Pastora, são dois Jesus? Não é isso que eu estou falando. Estou falando do papel de Jesus agora. Jesus ali, o papel dele era vir anunciar o reino, tá? E trazer a palavra, estabelecer o reino de Deus e pregar a palavra de Deus. Ele sabia que o propósito dele ali era morrer como um cordeiro, como uma ovelha muda, como diz Isaías. Amém? Agora, na sua segunda vinda, onde ele encontrará com a igreja nos ares, Jesus vai vir como rei. Amém? Jesus vai vir como o Senhor dos senhores. Jesus vai vir como aquele leão que ruge, com muito poder, com muita glória, muita autoridade. Amém, queridos? E muita paixão de encontrar a igreja. Então, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal que antecede a vinda de Cristo é que Jesus voltará depois, viu? Da manifestação do anticristo. Então, primeiro virá a tribulação. Pastora, eu não acredito que eu vou passar pela tribulação. Acredite e se prepare. Amém? Como eu me preparo? Se santifique. Busque a palavra. Se fortaleça na força e no poder do Senhor. Amém? Ande com pessoas certas. Amém, queridos? Fale de Cristo para as pessoas. A sua família precisa de você. Se Jesus só levantou você como crente na sua família,
a sua família conta com você, que você vai ser a boca de Deus dentro da sua família. Eu lembro quando a minha irmã se converteu, só ela tinha convertido lá dentro de casa. E assim, até a gente entender o que era o evangelho, foram muitas críticas, porque também o processo que Deus começou com ela foi muito profundo. Jesus, quando pegou Abel, já pegou pegando. Então, assim, até a gente entender aquilo que estava acontecendo na vida dela, a gente ficou, mas tá doida. Então, assim, irmãos, quando Deus levanta só um, só tem um dentro de casa, porque é esse um que tem que abrir a boca e ser usado por Jesus. Lembra do salmo que eu li agora? Aproveite os seus dias. Produza para o reino de Deus. Pare de perder tempo com aquilo que não é do Senhor. A igreja tem ficado distraída, perdendo tempo com coisas que não são de Deus, enquanto nós não temos tempo. Dizer assim, não precisa, irmão, escuta uma coisa. Aqui na igreja, para evangelizar, não precisa o pastor assinar um documento e entregar, não, viu? Ah, irmão, tome, eu lhe certifico que você vai evangelizar hoje com o irmão tal, pode ir. Está assinado pelo pastor? Não. Quiser evangelizar, um grupo de evangelismo, ligue para as pessoas responsáveis. Se as pessoas não puderem, juntem um grupo, irmão, eu vou juntar fulano, ciclano, e vamos, tá certo? Vai embaixo de oração. Vai evangelizar, querido. Não perca tempo. Tem uma vida reta, tem uma vida transformada, uma vida que glorifica o Senhor, uma vida que evangeliza. Amém? Às vezes a gente está evangelizando com a nossa boca, que isso também é um problema. É melhor que não evangelize. Não é? Evangelizando com a nossa boca, mas com as nossas atitudes, estamos desfazendo o que estamos falando. Então, tenha uma vida que evangeliza por si só. Tenha uma vida íntegra, uma vida reta diante do Senhor. Sabe, querido? Para que as pessoas, ao lhe verem, entendam que ali existe um ponto de luz. Eita, meu Deus, existe um ponto de luz aqui. Eu posso ir aqui e receber luz. E receber palavra. Amém? Então, abra comigo agora 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Tá melhor agora, Jaque? Tá? Ô, Glória. Fique calada não, mulher. Veja como é que tá aí o sentimento. 2 Tessalonicenses 2. Vamos ler de 1 ao 15. Ou ao 5. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, o que Paulo está querendo dizer aqui a essa igreja? A vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele, a gente se encontrar com Ele, o nosso momento onde estaremos com Ele. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo agora 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não... Escute, Paulo vai dizer assim, olha, não tirem da mente o que já foi ensinado, não se angustiem por coisas que podem falar, ou que você pode sentir, ou que pode ser escrito por carta, porque ele está dizendo assim, olha, de modo nenhum será dessa forma. Não vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E versículo 3. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto,
ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, Paulo está alertando aos Tessalonicenses que não se perturbassem, pois para que Jesus voltasse, ainda teria outros sinais. E do primeiro sinal que aponta antes do anticristo é a apostasia. E, pastora, que palavra é essa? O que é apostasia? Eu coloquei aqui, apostasia é o abandono dos princípios fundamentais da fé. Quando alguém que estava em Cristo decide agora abandonar o fundamento, a sã doutrina, e agora conscientemente se levanta contra Deus e não quer mais saber da palavra de Deus, começa a pregar falácias, mentiras, criando uma outra doutrina que Paulo já havia alertado que não recebessem mesmo que fosse um anjo pregando. Quando alguém começa a pregar algo que é contrário à palavra ou agir de forma contrária à palavra, abandonando a fé cristã, ele aposta toda a fé. Ele negou a fé. Ele abandonou. Eu já falei aqui outra vez, quando eu preguei sobre Éfeso. Jesus falou para Éfeso, eu lembrei agora. Tenho contra ti que abandonastes. Foi a palavra que o Senhor usou. Ninguém abandona algo sem consciência de abandono, igreja. Não é verdade? Quando eu abandono misericórdia, viu? Está repreendido em nome de Jesus. Mas quando eu abandono uma família e vou embora, eu estou conscientemente que eu abandonei. Quando eu abandono um cachorro num terreno baldio para morrer, ser comido pelos urubus, eu tenho consciência que eu abandonei. Quando alguém que abandona a fé, ele não pode fazer, eu fui influenciado pelo diabo. Claro que sim que ele foi, mas ele teve consciência do abandono praticado. E infelizmente, irmãos, nos dias de hoje, está mais, entre aspas, fácil para hoje, eu estou dizendo para o que está acontecendo no mundo, permanecer nesse lugar de apostasia do que voltar e dizer, me arrependo, me perdoe. Jesus, quando chamou a atenção de Éfeso, disse assim, eu tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Olhe onde caístes e se arrepende. A apostasia é algo assim que vai tomar. Não, isso aqui não é o mundo. A apostasia não vai tomar o mundo, porque o mundo não conhece a Cristo. A apostasia vai tomar muitos cristãos. Muitos que se diziam cristãos. Muitos que se intitulavam crentes em Cristo Jesus. Está acontecendo, né? A gente está vendo na mídia, né? Quem cantava para Cristo agora diz que não quer nem saber, canta para quem quiser. E eu acho mais perturbador ainda é as igrejas, meu Deus, oh meu Deus, continuarem cantando essas canções. Eu acho que o mínimo que a igreja podia fazer era o que os países estão fazendo com a Rússia. Não permitindo que compre e não comprar dela. A igreja devia fazer isso. Não, eu não vou cantar a sua música, porque você não tem parte com Deus. Você não tem parte comigo. Um posicionamento, né? Então, a apostasia não vai tomar mente do mundo. Pastor, aquele meu vizinho, ele era da religião tal, ele está assim virado. Não, não é isso. Vai tomar a mente de muito cristão. Pessoas que se diziam cristãs, evangélicas, que serviam ao Senhor e vão começar a abandonar os princípios da fé, irmãos. Porque muitas vezes neste abandono está uma série de coisas. Eu vou abandonar porque eu sendo certo,
eu não tenho visibilidade. Hoje quem é certo é errado, e quem é errado é certo. Então eu vou ser errado. Então, o abandono consciente do princípio da fé, muitas vezes vai estar atrelado à vontade da visibilidade, à vontade do lucro, de obter lucro, de fazer da palavra produto, de fazer da igreja mercado, de fazer do que é de Deus algo produtivo a ponto de conseguir negociando aquilo que é do Senhor. Vocês estão entendendo? Vocês ficam caladinhos, eu tenho um pouquinho de medo. Eu nem botei escala hoje para ninguém saber que era eu que ia pregar. Foi uma estratégia. Foi não, queridos, foi porque realmente eu não consegui fazer escala essa semana. Mas a terça-feira vai estar no grupo, em nome de Jesus. Então, acontecerá isso. E nós temos que primeiro estar atento em nós, Senhor, que essa apostasia, que esse abandono consciente não seja comigo. Vigie por você. Amém? Vigie na sua conduta. Confia em alguém que vigie por ti também. Que você tenha condição de orar. Olha, ora por mim, que eu fiz isso e isso errado. Tu ora por mim. Eu me arrependo disso, ora por mim. Confie em pessoas espirituais que tenham condições de ouvir de você relatos e lhe perdoar, querido, para você não andar sem querer, ou até mesmo querendo. Em um caminho de mentira. Eu orei ao Senhor, me arrependi. E continuar fazendo essas coisas. Então, a apostasia, ela é algo que já está aí. Não vai chegar, não. Tem pastor pregando aí em suas igrejas, falando coisas horrendas acerca daquele texto de João 3, João 4, quando Jesus encontra com a mulher no poço. Então, irmãos, a apostasia já está aí. Vigie para que isso não chegue ao coração da igreja. Nós temos que vigiar para isso, refutar o mal, repreender a artimanha maligna. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, se eu não estou enganada, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Pronta para repreender sofismas, mentiras que se levantem tentando enganar o povo de Deus, tentando iludibriar, tentando causar dúvida. Irmão, escute uma coisa, a palavra de Deus não deixa dúvida. Se você parar para analisar, se você parar para estudar, para remoer, para meditar, você pode até ter uma dúvida ali, mas daqui a pouco o Espírito começa a clarear. A questão muitas vezes, irmão, me perdoe falar essa frase. Já lhe peço perdão antecipadamente. Mas muitas vezes é que a gente vai na palavra quando a gente precisa de uma resposta urgente. Meu Deus, eu preciso de uma coisa urgente, eu preciso resolver algo urgente. Senhor, me dá uma palavra. Não, a palavra não é para ser feita desse jeito. A palavra é para ser analisada, para ser estudada, para ser remoída. E depois que eu faço isso, para ser vivida. Amém? Então, o segundo sinal que antecederá a vinda de Cristo é a apostasia. O terceiro sinal é a vinda do anticristo, que está aqui nesse texto. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Pastora, e agora? Se você disse que a apostasia já está aí, será que esse homem da iniquidade não está também? Não sei lhe dizer, mas ele vai ter que ser revelado. Amém? O que antecede a vinda de Cristo é a revelação. O anticristo vai precisar ser revelado. Ele vai estar em ascensão. Todos verão que ele é o anticristo. E aqueles, infelizmente, que serão
Iludidos por ele, servirão a ele. Tá claro, irmãos, isso aqui? Tá mesmo? Posso ir para o terceiro sinal? Terceiro sinal é... Cadê? Os fundamentos, não, já disse o terceiro, nem o quarto. O quarto sinal, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Só após todas as nações receberem o evangelho é que Jesus voltará. A evangelização mundial. Isso não quer dizer que todos receberão Jesus. Amém? Então é uma coisa que precisamos nos engajar, igreja. A igreja que ama Cristo prega Cristo. Amém, minha gente? A igreja que ama Cristo prega Cristo. A igreja que está com mimimi, com briga, com não sei o que, porque ainda não chegou ao patamar de amar Cristo. Mas quando amamos Cristo, pregamos a quem amamos. Amém, queridos? Então, eu vejo uma graça de Cristo tão grande aqui. Abra comigo Mateus 24, 14. Eu vejo uma graça de Deus, uma bondade, uma misericórdia. Deus é tão bom que o Senhor não vai deixar que apenas algumas nações conheçam o seu evangelho. Vai precisar ter uma evangelização global. Irmãos, escute, nós precisamos estar engajados nisso. Precisamos fazer parte disso. Estarmos incluídos nisso. Nessa evangelização global. Quanto mais evangelizamos, falamos de Cristo, tiramos alguém das trevas e pomos na luz, mais chamamos por Jesus Cristo. Mas estamos cumprindo o processo de preparar a arca. Para que Jesus venha. Noé estava ali preparando a arca, anos e anos e anos construindo. Que louco, que doido, que doente, ele lá. Construindo, porque havia uma direção de Deus. Uma promessa absoluta. Viria o juízo do Senhor. Jesus quer voltar. Eu creio no meu coração que ele anseia voltar. Ele disse, pastor, eu disse não, mas eu creio. E a palavra também não está me dizendo, mas eu creio. Que ele anseia voltar para sua noiva. Para receber a sua noiva. E ceiar com ela nas bodas do Cordeiro. Casar com ela. Então, Mateus 24, 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, antes que Jesus venha, esse sinal também o antecederá. O evangelho será pregado, porque Jesus é bom. Deus é misericordioso, fará com que o evangelho, através das redes sociais, através dos missionários, através dos pastores, das pessoas da igreja, do povo articulado, do corpo articulado de Cristo, que o evangelho seja difundido e alcance pessoas de forma mais longínquas, mas que esse evangelho alcance, sabe? Que esse evangelho seja anunciado. Pastor, isso não alcançar. Se anunciar, já é um precedente. Amém? Se você pregar, pastor, mas eu preguei e não fui alcançado, você lançou a semente. O precedente é que o evangelho será anunciado a todas as nações. Amém, igreja? Todo mundo ouvirá de Jesus. O Senhor é misericordioso, é bom e fiel. Não terá um que no grande dia do tribunal do Senhor, Senhor, eu nunca ouvi falar de você. Não tem como. Porque o evangelho chegará a todos. Se todos aceitarão aí, não é verdade. Porque a palavra diz que se lamentarão, muitos se lamentarão, então nem todos, infelizmente, aceitarão o evangelho. Mas o evangelho precisa cumprir o seu propósito, que é de ir. Amém? Que é de ser anunciado a todas as nações. Amém, queridos? Precisamos nos engajar nessa grande comissão, igreja. Não é só sair na rua dando papelzinho, que a gente acaba sujando a cidade. Mas é ter uma estratégia, é orar ao Senhor nos dê estratégia de evangelismo. Sabe? E quando a gente conseguir alcançar uma vida, será que a gente podia
durante um dia na semana, vir na sua casa e fazer aqui um pequeno culto no seu lar, e a gente ir de forma, trabalho de formiguinha, ir alcançando, ir evangelizando. O que nós não podemos é ficar parados, ocupados com tantas outras coisas, gastando nossa vida até mesmo com medicação para dormir. Mas sem fazer o que Deus nos chamou. Quinto sinal, haverá um grande avivamento, glória a Deus, um avivamento global. Essa promessa se iniciou no Pentecostes, mas ainda não na totalidade, pois a profecia diz que acontecerá antes do grande dia do Senhor. Joel 2, 28, 29 e 31. Nessa passagem nós vemos, quando olhamos para o Pentecostes, vemos que aquilo que Joel profetizou há muitos anos atrás se cumpriu em Atos 2, mas não na totalidade. Porque vai se cumprir na totalidade quando anteceder a vinda de Cristo. Porque haverá um avivamento global, irmãos. Haverá um grande avivamento, um grande mover, onde muitos profetizarão, muitos falarão em línguas, terão visões, terão sonhos. Então, muito daquilo que Joel profetizou lá no passado ainda acontecerá antes da vinda de Cristo. E nós precisamos orar por isso, irmãos. A igreja precisa orar por isso. Senhor, nós acreditamos nesse avivamento, nós queremos provocar esse avivamento. Amém, irmãos? Vamos abrir Joel para a gente ler. Vou ficar aqui só nas minhas palavras. Joel, capítulo 2, a partir do 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes e aqueles que o Senhor chamar. Então, antes da vinda de Cristo, acontecerá um grande avivamento. Mas em contrapartida, irmãos, o mundo estará em um grande caos. Tá certo? O que eu estou falando aqui para você não é carochinha, não, é Bíblia. Enquanto a igreja, os que se filiarão à igreja, os que crerão em Cristo através da pregação do Evangelho, através da igreja, os que entregarão a sua vida a Jesus, viverão esse avivamento global. Mas em contrapartida, o mundo vai estar num caos total. A maldade, a frieza vai estar em toda força, porque Jesus estará voltando, sabe? E o que Paulo falou lá, eu acho que Coríntios 1 Coríntios, ele falou que a natureza e os... Ai, Jesus, como é esse texto? Clamam pela manifestação dos filhos de Deus. Como é esse texto, minha gente? Me lembra? A criação, amém? Eu só disse a natureza. A criação espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu acho isso lindo, porque nessa hora, a criação, toda a criação, homens, natureza, animais, estará clamando.
para que o Senhor manifeste o seu povo, para que o Senhor levante o seu povo, para que o Senhor encontre o seu povo, para que haja redenção plena. Irmãos, quando nós formos chamados por Cristo como igreja e encontrarmos com Ele nos ares, e Cristo irá, com certeza, a palavra nos diz, nos dá um corpo glorioso. Isso é outra pregação, porque eu não vou conseguir pregar isso agora mais. Mas eu só quero entrar um minutinho, porque isso está dentro do arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada e a igreja se encontrar com Cristo, a gente vai dizer, Senhor, mas como é que vai ser? Mas, Senhor, o nosso corpo receberá um revestimento de glória. A dor que você sente hoje não vai estar mais em você. O seu corpo vai ser glorificado. Como o corpo de Cristo foi, assim será o nosso. E João disse isso. Não o veremos como ele é e seremos como ele é. Em 1 João. Jesus nos entregará um corpo glorificado. Que o pecado não terá mais autoridade. Sabe? Que a tristeza não terá mais autoridade. Que a depressão não virá mais sobre nós. E aí, amados, eu quero linkar agora, para terminar e fechar essa palavra, Salmos 39, né, o que eu li. O salmista disse, dar-me, Senhor, a conhecer. Salmos 39, 4. Dar-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias. Ele está pedindo para que possa compreender como é certo que a vida terá um fim. Nós sabemos, irmãos, que terá um fim ao que estamos vivendo hoje. Ou por morte, ou por arrebatamento. Mas não ficará por aqui. Existe a eternidade. E é para essa eternidade que precisamos nos preparar. Se eu estou ocioso aqui, no que é passageiro, no que é temporário, como eu vou estar na eternidade? Jesus, querido, vai vir arrebatar uma noiva que não será um evento secreto, não será algo caladinho, silencioso. Todo olho o verá, até aquele que os traspassaram, diz Apocalipse. Todos o verão, todos ouvirão. Jesus veio, até os que lutam até hoje contra ele e lutarão contra a igreja, verá que Jesus veio. O arrebatamento não pode ser entendido como a remoção da igreja, e sim como um encontro com Jesus nos ares. Foi o meu TCC. Eu defendo no meu TCC que o arrebatamento não é uma fuga, não é um escapismo, é um encontro. E a igreja precisa entender isso, irmãos. Jesus não vai vir arrebatar a igreja para salvar a igreja da tribulação. Não. Eu lembro quando Jesus... Abra comigo Apocalipse. Deixa eu achar aqui, quando o Senhor está falando para Filadélfia. Eu acho esse texto muito pertinente para essa hora. Jesus está falando para Filadélfia algo assim que precisamos muito entender o que significa isso. Ele diz aqui assim... ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo. Apocalipse 3, versículo 7. Perdão que eu não falei. Apocalipse 3, versículo 7. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará. Que fecha e ninguém abrirá. Conheço as suas obras. Eis que tenho posto dentro de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Primeira coisa,
que Jesus quer que a igreja do Evangelho Pleno entenda, que o ministério do Evangelho Pleno entenda, é que independente, pode cair canivete do céu, você não pode deixar de guardar a palavra. Amém? Amém, queridos? Porque no momento onde o anticristo estiver sobre a terra, ele vai prometer a todos: você quer alívio? Venha para cá. Você não vai mexer comigo, eu não vou mexer com você não. Venha me servir. E que por medo de passar fome, de passar necessidade, de não ter onde dormir, de não ter o que comer, muitos que estarão na fé vão se vender para o lado contrário. Por isso que nós temos que guardar a palavra. O salmista disse nesse salmo que eu li: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Coloquei uma mordaça na minha boca. Salmo 39. Muitos irão se vender para o anticristo com medo de padecer fome, padecer tribulação. Não vão suportar, porque é muito duro e a igreja está muito mal acostumada. A igreja, a unha encravou. Ai, meu Deus, eu vou para o culto odontológico que minha unha está doendo. Irmãos, nós estamos mal acostumados. Peço perdão mais uma vez, mas eu preciso falar. A nossa igreja no Brasil está mal acostumada. Enquanto tem missionários morrendo, padecendo, pegando doença, malária, AIDS, todo tipo de coisa, nos lugares mais longínquos da terra, nós estamos querendo ser reconhecidos missionários para estar dando carteirada nas pessoas. O nosso chamado é ir. Por favor, vamos evangelizar sábado, vamos ir. Vamos parar, igreja, de estar se limitando nas quatro paredes. Quando a gente não faz o que é de Deus, a gente faz o que é de qualquer pessoa. Porque a gente fica tão aqui no quadrado que a gente fica: eita, fulano falou isso. Falou, passou por mim e não falou. Samanta não mandou meu zap, não olhou para mim, não falou comigo. A gente começa a criar problema onde não tem. Irmão, problema tem os missionários na África. Tentando fome, nudez, passando sede. Eu sigo ONGs no Instagram, a Água Barrenta, o irmão Marcos Freire. Se você não segue, siga. Faça um pix lá, por favor. Faça um pix lá na ONG. Irmãos, eles estão lutando, pega as criancinhas da África, só tem cabecinha, tudo maguinho, tirando da guerrilha, tirando do meio da guerra. Tirando do meio da guerra, botando as crianças dentro de mala de carro, encapando as crianças para ninguém ver, tirando do meio da guerra porque já perderam pai, já perderam mãe, já teve filha mais velha estuprada, e a igreja no Brasil de braços cruzados, brigando um com o outro. Ai, Jesus! Como é que estamos preparando a vida de Cristo? Para pensar um pouquinho agora, meu irmão. No Salmo 39. Como estamos contando os nossos dias? Não é sobre galardão que eu estou falando, sabe? Eu vou fazer para ter galardão. Não é galardão, não, meu querido. É sobre fazer o que Jesus ama. É sobre amar quem Jesus ama. Irmão, nós estamos tão focados em problemas, em dificuldades, que nós não conseguimos mais pregar para ninguém. Quantas pessoas você evangelizou essa semana? Quantas eu evangelizei essa semana? Quantas você trouxe para o culto de mulheres? Quantas você trouxe na igreja hoje? Nós não temos tido tempo. Porque estamos tão ocupados com aquilo que não é de Deus. E aquilo que de fato é de Deus, não temos tempo. Mas temos tempo de estar cochichando com o outro.
de estar levantando conversinha. Muitas vezes nos falta maturidade, queridos. Eu não queria chegar nesse ponto, eu queria fechar nos sinais de Cristo, mas eu não posso pregar uma palavra como essa, que está dizendo que Cristo vai voltar, e deixar com que você não entenda que Cristo vai voltar para uma noiva apaixonada. Cristo não vai voltar para uma noiva que esqueceu o óleo, que acabou o óleo e não tem o que fazer. As virgens que esqueceram o óleo, que tinha pouco óleo, que o óleo se acabou, ficaram para trás. Você pode dizer, mas pastora, eu sou diácono, eu sou obreiro, pastor, eu sou crente, eu sou da fé, eu tenho não sei quantos anos na igreja. Não importa, meu irmão, se eu não tiver óleo, eu não vou entrar nas bodas do Cordeiro. As noivas que não tinham mais óleo não puderam entrar. As que tinham óleo disseram assim, não, a gente não pode me emprestar. Vá comprar. A distração. A distração está aí. Elas saíram e foram comprar. E quando voltaram, a porta estava se fechando. Começaram a bater, abre a porta, abre a porta. Não. Vocês não têm parte comigo. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que tudo que eu vivi esse tempo todo não seja em vão. No dia do Senhor eu posso ouvir, entra bendita do meu Pai. O meu maior temor, irmãos, é poder chegar diante de Jesus e dizer, Jesus, eu posso entrar? Ele disse, entre, filha. As pessoas estão perdendo o temor do Senhor. O temor da palavra. Como se a palavra não tivesse mais autoridade. Como se a palavra não tivesse mais autoridade, queridos. Como se a palavra não fosse uma verdade absoluta. Estão criando palavras. Na China agora existe uma Bíblia. Reeditaram a Bíblia. E o texto que diz que Jesus foi aquela mulher que foi pega em flagrante e perdoou ela, diz que Jesus foi um dos que apedrejou. Pense comigo. Salmo 39. Dá-me, Senhor, a conhecer o fim dos meus dias. Senhor, o que eu estou fazendo para terminar a minha carreira? Senhor, o que eu estou fazendo para a tua glória? Senhor, o que na minha vida, eu quero que você pense comigo. Eu estou falando, você vai pensando aí. Senhor, o que na minha vida glorifica o seu nome? O que eu faço, Deus? O que eu sou? Que onde eu chego, eu glorifico o teu nome. Sabe, querido? É um tempo de pensarmos sobre isso. Estamos vivendo um tempo apático. Como nos dias de Noé. A palavra diz que Jesus voltará como naqueles dias. Davam em casamento, se casavam, vendiam, compravam, bebiam. Indiferença. As pessoas estão indiferentes a Jesus. Indiferentes ao Evangelho. As pessoas não creem mais. Até muitos crentes estão com a mente dualista, dois pensamentos. Tem crente pensando, será que Jesus vai voltar mesmo? Eu estou pregando essa palavra para certificar no seu coração que Jesus vai voltar.
Eu não estou pregando essa palavra para lhe causar medo, não, meu irmão. Porque quem tem que ter medo da volta de Jesus é quem não está com Jesus. Mas quem está com Jesus, como nós, como Paulo disse, irmãos, a vida do Senhor vem de repente, como um ladrão, lá em Tessalonicenses. O que o ladrão faz quando ele arromba uma casa? Ele danifica, ele traz para juízo, ele rouba, ele leva, ele furta o que você tem. Mas Jesus não vem para fazer isso com a igreja. Jesus não vem para causar dano à igreja. Jesus vem para glorificar a igreja. E por isso que nós temos que nos conscientizar que nós somos igreja, reunidos. Somos parte do corpo de Cristo. E o que eu preciso fazer, pastora? Para nesse dia eu estar com o Senhor e ser glorificado por Ele. Eu preciso me realinhar com Ele, com a sua palavra. Eu preciso crer nele e andar nos seus caminhos. Eu preciso ter uma vida que glorifica o nome do Senhor. Irmãos, escute, não dá para ser crente sem glorificar Jesus. É a mesma coisa de ser Flamengo e assistir jogo do Corinthians. Ou do Vasco. Corinthians, porque a rivalidade é grande, né? Ser crente, dizer que é crente e ter uma vida que não glorifica o Senhor. Amém? Misericórdia mesmo. Eu não estou pregando contra você, meu irmão, minha irmã. Eu estou pregando verdades fortes, bíblicas, que serve de alerta, que serve de direção, de orientação. Amém? Para que você perceba, analise, como diz o Salmo 39, Senhor, o que eu estou fazendo com os meus dias? Jesus vai voltar e como eu estou? O que eu estou fazendo para fazer parte desse grande dia? Para que muitos façam parte desse grande dia. O que eu estou fazendo? Vamos ficar de pé e vamos orar?